Correção da conclusão de uma redação oficial do Enem de 2024. Esta redação aqui teve a nota errada, segundo os critérios de correção da matriz de referência. No entanto, vamos ver o porquê que a nota está errada e como melhorar, porque por mais que a nota esteja errada, se o Enem continuar assim, o jeito é ter que se adaptar. Aqui tem uma foto do print da conclusão para vocês lerem e eu reescrevi aqui, digitalizada, para vocês entenderem melhor. Portanto, o Estado é o agente. A exemplo do MEC, detalhamento exemplificativo. Necessita promover a valorização da herança africana nas escolas. Ação. Por meio de parcerias com a Organização Cultural de Palmares. Modo meio. Outro sim, o Estado deve aumentar as fiscalizações. Outra parte da ação, uma nova ação. Com o fito de mitigar os problemas descritos em quarto de despejo. Finalidade. Conflito é conjunção de finalidade. Aqui é a finalidade. Como o preconceito e agressões. Aqui é outro detalhamento, só que aqui é um detalhamento, um aposto explicativo. No entanto, aqui há um erro de estrutura sintática, porque como aqui está como o preconceito e agressões, deveria ser como o preconceito e as agressões, para estar ao encontro do paralelismo sintático. Se colocou o artigo o aqui, deve colocar o artigo as aqui, ou então tira os dois, um ou outro. Poderia tirar os dois, estaria certo, ou poderia deixar também. Continuando, até aqui já tem 200, porque já teve o agente, o detalhamento, ação, modo meio, mas aqui continua. Com melhorias na educação, por conseguinte, haverá perpetuação de um lema modernista, a valorização afrodescendente. Esse por conseguinte também é conjunção de finalidade e demonstra outra finalidade. Então deveria ter 200. Agente, Estado, ação, promover a valorização da herança africana nas escolas e aumentar as fiscalizações, porque teve duas ações. O modo meio foi por meio de parcerias com a Organização Cultural de Palmares, detalhe, se atente ao por meio. Por meio é uma conjunção obrigatória para validar o modo meio. Se não for por meio, tem que ser outra conjunção, pode ser o mediante. Colocar aqui até em maiúsculo, por meio. Finalidade. Teve duas finalidades.
Lembrando que na finalidade tem que ter os conectivos de finalidade. Vou colocar aqui até destacando conflito de até aqui tudo ok. O Enem reconheceu tudo isso, ele reconheceu o agente, a ação, o modo do meio e a finalidade. No entanto, segundo a correção do Enem, ele não reconheceu o detalhamento, o que foi errado, porque houve dois detalhamentos. Houve a exemplo do MEC, que é um detalhamento de um aposto exemplificativo, e como o preconceito e agressões, o qual é um detalhamento de um aposto explicativo. Apesar de ter um desvio de paralelismo sintático nesta frase, isso não perde ponto na conclusão, perde ponto na competência 1. Logo, era para ter 200 na competência 5. Não teve, mas vamos tentar melhorar esta conclusão. Um dos motivos para que talvez não tenha, porque, segundo os boatos, esta correção, os corretores foram indicados, recomendados, eles tiveram a recomendação de tirar ponto de redações que tivessem modelo pronto. Esta frase aqui, o Estado, a exemplo do MEC, essa frase aqui, o Estado, a exemplo do MEC, ela é muito genérica. Ela até 2023, ela servia. No entanto, é bom mudar um pouco, pois a correção da redação do Enem está cada vez mais rígida. Por exemplo, talvez tenha perdido ponto por causa dessa frase, que ficou muito genérico, já que muitos corretores realmente estavam tirando ponto de redações que aparentemente tinham modelos prontos. Essa é uma teoria, né? Para melhorar, essa frase poderia ficar assim: portanto, o MEC abre travessão, cuja função é garantir a educação e a cultura a todos. Se tivesse feito assim, estaria muito melhor, porque, apesar de ser a mesma coisa, teoricamente, na prática, aqui é um detalhamento muito mais aprofundado e menos genérico. Lembrando, cuidado com paralelismo. Espera aí. Se colocou a educação, tem que colocar a cultura também. E a cultura. Eu vou até colocar aqui entre destaque os dois artigos. Não pode ser cuja função é garantir a educação e cultura. Tem que ser a educação e a cultura. Isso não vai tirar ponto na competência 5, mas tira ponto na competência 1. Então, cuidado, porque isso pode tirar até 40 pontos, caso você já tenha extrapolado a margem de erros. Então, se fizesse assim, provavelmente estaria muito melhor. Mas vamos mudar logo a conclusão
um pouco mais por completo? Portanto, o MEC, agente cuja função é garantir a educação e a cultura a todos, detalhamento de um aposto exemplificativo, porque você falar a função do agente é um detalhamento do agente. Necessita promover a herança a valorização da herança africana nas escolas, por meio de parcerias da Organização Cultural de Palmares. Aqui eu vou colocar agora outro detalhamento. Detalhamento por meio de parcerias com a Organização Cultural de Palmares que façam os alunos conhecerem a história africana. Ponto. O que é isso? Isso é um detalhamento do modo de e-mail. Esse detalhamento é um pouco complexo, no entanto, ele funciona muito bem, porque o detalhamento é algo que você já disse antes, um detalhe a mais. Neste caso, que faça os alunos conhecerem a história africana é detalhamento por meio. Outro assim, o Estado deve aumentar as fiscalizações, com o fito de mitigar os problemas descritos em quarto de despejo, como o preconceito e as agressões. Aqui esse detalhamento já está perfeito, não vou mudá-lo. Aqui é um aposto explicativo. Há outros tipos de detalhamento, no entanto, não vai ter como colocar tudo nesta conclusão porque não tem espaço. Se você ver aqui a imagem, é uma letra grande que teve 7 linhas. Caso você tenha uma letra pequena, esta redação aqui vai caber certeza. Mas caso não caiba todas essas letras, você pode diminuir um pouco, por exemplo, essa última finalidade aqui, você pode reduzi-la, já que é necessário ter apenas uma finalidade, não duas finalidades. Além disso, eu quero destacar aqui, a Organização Cultural de Palmares, eu citei no Desenvolvimento 1, foi citada, por isso que foi retomada. O livro Quarto de Despejo foi citado no Desenvolvimento 2. Ele foi retomado aqui na conclusão. E a literatura modernista, que é o modernismo, foi citado na introdução. É bom você retomar os repertórios na conclusão e todos os exemplos antilacunas que usaste na argumentação, coloca na conclusão também, para que não haja abandono de ideias. Neste caso, não houve abandono de ideias, porque no desenvolvimento 1 foi falado sobre a Organização Cultural de Palmares e as escolas, e no desenvolvimento 2 foi falado sobre o livro Quarto de Despejo, o qual tinha agressões e preconceitos, e também a carência de fiscalizações. Então, é isso.